não dar um tiro no próprio pé na hora de precificar o seu serviço, né? É isso que a gente vai falar nesse vídeo. E pessoal, vocês já seguiram lá no meu Instagram? Lá a gente vai fazendo lives lá e também muitos sorteios de muitos produtos, além de dicas simples e rápidas nos nossos stories diariamente. Então, segue lá no nosso Instagram. Vou deixar o link aqui na descrição. Pessoal, meu nome é Júlio César, aqui é o canal Oficial 123. E muitas vezes a gente acaba dando um tiro no nosso pé na hora de precificar o nosso serviço, né? Muitas vezes a gente cobra por um serviço que, vamos supor que a gente dá um determinado valor e quando a gente começa a executar o serviço, a gente vê que não era aquilo que a gente cobrou, é um serviço mais simples e a gente fica na dúvida se a gente repassa para o cliente, né, o desconto, que é um serviço mais fácil, que soluciona também o problema do cliente, ou se a gente mantém o preço, né? Eu não sei qual seria o certo, cada um tem sua opinião, mas eu vou passar para vocês a forma que a gente age quando lidar com esse tipo de situação, quando se depara com esse tipo de situação, né? Eu estou aqui com uma lista de 3 tipos de defeito que normalmente acontece isso, de a gente cobrar por aquilo e ser uma coisa mais barata. O que é que a gente faz depois? Pessoal, existe uma coisa assim que é uma pedra no sapato quando a gente inicia e até quando a gente está na área de manutenção, que é a garantia. E essa é uma das coisas que eu mais priorizo dentro da minha assistência técnica. A garantia, né? Se você cobra muito barato, você vai ter problema em cobrir garantia, né? Quanto mais preço você der ao seu serviço, você vai ficar mais folgado na hora de dar garantia. Ou seja, se você cobra muito barato, provavelmente se você precisar repor uma peça, vai ultrapassar o seu orçamento, né? Você já não vai ficar com lucro positivo, e sim com saldo negativo. Então, é muito importante a gente saber dar o preço por conta da garantia, né? E se a gente não souber lidar com a garantia, a gente acaba degredindo a nossa imagem, né? Não cumprindo com o que foi prometido ao cliente, que é a garantia. Então, galera, é o seguinte, temos aqui 3 tipos de serviços, né? Que geralmente a gente cobra por um preço, mas se depara com outro tipo de situação. Vou começar explicando a situação de um aparelho que eu peguei lá em Vitória, que era um J5 Prime, que tem, tanto no J5 Prime como no J7 Prime, tem uma mania dele apagar a tela. Quando ele chega na loja, a gente condena a tela, né? Ok, beleza, condenamos a tela, vamos cobrar pelo preço da tela, R$250, R$270. Foi isso que eu fiz, cobrei R$270. Quando eu fui executar o serviço, eu notei que não era tela, era um problema na placa que dava para resolver de forma simples, apenas uma ressolda em um determinado setor. E aí fica a dúvida, né? Júlio, você cobrou mais barato, né? Deu um desconto para o seu cliente, porque usou a mesma tela dele, ou manteve o preço? Galera, eu mantive o preço. Eu mantive o preço porque eu já tinha cobrado para o cliente um valor. Outra coisa, galera, coisa que deixa o seu cliente inseguro, quando você muda o orçamento tanto para mais quanto para menos. Se você chega no seu cliente e diz, olha, R$300, e aí você abriu o aparelho e tal, e viu que não era aquilo que realmente você passou, você vai ter que cobrar mais caro. Isso já deixa o seu cliente seguro. Se você diminuir, vai fazer só 200 para você que ficou assim, foi assim. Ele paga, feliz, mas também ele fica confuso. O que foi que esse cara fez? Será que ele botou uma peça usada, né? Cliente tem muito isso. Será que ele fez o serviço certo? Será que ele fez uma gambiarra? Esse cara não fez foi nada aqui. Eles ficam pensando, né? Então, quando você mexe no orçamento, você mexe também na segurança do seu cliente. Então, eu prefiro manter o determinado. Porque, tipo assim, se ele volta depois e reclama, a gente poderia estar reavaliando a placa novamente, ou até mesmo se a tela desse pau, a própria tela dele desse pau, a gente poderia dar a garantia porque a gente cobrou para trocar a tela, né? E foi o que foi pago para trocar a tela. Ele nem sabe que foi feito um reparo na placa. Porém, se a tela danifica, a tela dele também estava nova, dava para passar como nova e foi como nova. Vamos explicar uma outra situação. Estou aqui com uma plaquinha de carga, né? Inclusive, eu fiz um vídeo de como comprar essas placas de carga e muita gente, né, falou o seguinte, eu prefiro não botar uma placa de carga nova, porque não é original. Tudo bem, é o que a gente faz. Porque a gente também sabe trocar só o conector. E muitas placas, isso aqui é uma placa do A10, galera. Muitas vezes a gente pega um serviço para trocar o conector de carga de por exemplo, o A10, e a gente faz o orçamento só para trocar o conector. O que é que você vai cobrar? Vai cobrar R$50 para trocar o conector, beleza? Beleza. Só que quando você chegou lá,
não é mais conector. É a placa inteira que está oxidada, que está estragada. E aí? É por isso que muitas vezes eu já cobro o orçamento de uma placa inteira. Eu cobro R$120, R$100. Por que você cobra tanto se vai trocar só o conector? Porque se a placa lá dentro estiver ruim, eu posso simplesmente substituir. Porque o preço que eu cobrei, ele cobre, né? Ele vai cobrir possíveis alterações de orçamento, possíveis causas que pode haver de eu ter que colocar uma placa dessa inteira. Então, o ideal é a gente sempre cobrar com um pouco de vantagem para a gente poder dar uma garantia. Agora, se eu cobro R$50, abro o aparelho do cliente, chego lá, vejo que a placa é inteira, só uma plaquinha dessa aqui, ou em qualquer lugar que você tiver, vai ser R$35 aí no mínimo, aí, né, 35, 25. Se você cobra 50, né, aí você tem que dar garantia. Ah, tô ganhando? Tá, mas se voltar, é BO. Então, o que é que acontece, galera? Sempre cobro com espaçamento, né? Vou cobrar o valor da placa. E na hora que ele vir, eu vou trocar só o conector se der. Se conseguir trocar o conector, tudo bem? Beleza, né? Mas se uma semana depois ele voltou e a placa não funcionou mais, a gente também vai trocar e não vai cobrar mais nada, porque a gente já fez uma cobrança com espaçamento de valor um pouco para cobrir a placa também completa, né? Então vamos ver uma outra situação aqui. Pessoal, existe uma coisa também que acontece muito, aparelhos novos com telas inteiras, sem arranhão, sem marca de uso, né? Muitas vezes o aparelho ele tem uma oxidação ou um suor na tela, aqui atrás. Vou pegar essa daqui mesmo para mostrar para vocês. Aqui atrás onde conecta o touch, né? Já peguei J5, inclusive eu fiz uma do Moto C Plus, né? E você vê que o touch não funciona. A tela ela funciona toda, mas o touch não funciona, né? Hoje já não mais, porque quando acontece isso, eu já tenho uma visão de que aquilo ali pode ser tanto uma oxidação no touch como uma tela inteira. Então, como isso a gente consegue fazer duas avaliações, a gente consegue passar para o cliente. Olha, se a gente conseguir recuperar sua tela é um preço. Agora, se a gente não conseguir, é outro preço, beleza? Você vai precisar de uma nova. Nesse caso, a gente já deixa o cliente ciente dessas duas opções. Mas, muitas vezes a gente pega aparelhos que a gente já não tem costume de pegar. Eu falo pelo Moto C Plus, pelos alguns aparelhos de tela de Super AMOLED que acontece isso. Se muitas vezes a gente pega o aparelho e ele dá touch travado e possivelmente a gente já sabe que foi uma oxidação, mas a gente cobra para o cliente uma tela inteira, né? Ah, mas aí não era a tela, você fez uma limpeza lá, voltou a funcionar. Tá, beleza, mas se uma semana depois para, né? Aí você vai passar outro preço para o cliente? Não, a gente não. Se a gente cobrou a tela, vai ficar o preço da tela, né? Vai ficar o preço da tela, a gente vai manter o preço para não ficar mexendo no orçamento. Porque como eu disse para vocês, tanto para cima quanto para baixo, o orçamento mexe na segurança do seu cliente. Toda vez que você fica alterando o orçamento, alterando valores, o cliente não sente muita firmeza no que você está falando. Outra situação que aconteceu aqui, galera. Eu tinha um Redmi Note 8 e ele estava muito lento para carregar, né? Eu, como não tinha placa de carga, né? Porque reposição para Redmi não é muito fácil. Eu tirei a minha placa de carga, botei no microscópio, fiz uma limpeza rígida no microscópio, no conector tipo C, né? Rígida, limpei todos os cantinhos e o meu aparelho voltou a funcionar. Isso porque era um aparelho meu. Chegou uma cliente aqui com um Redmi Note 7, né? E a gente cobrou R$160, R$150 para trocar a placa de carga do aparelho. Só que eu não consegui encontrar a placa dela aqui, a plaquinha de carga. O que é que a gente fez? Eu fiz o mesmo procedimento que eu fiz no meu, que tinha funcionado. Tirei a placa de carga dela, fiz uma limpeza rígida no microscópio, raspei toda a oxidação e o aparelho voltou a funcionar perfeitamente. Você abaixou o preço, Júlio? Não, o preço é R$150, garantia de 3 meses. Mas por que isso? Porque eu tenho 3 meses, se caso ela voltar, ela pagou com espaçamento que dá para mim pegar outra placa, se ela vier, eu vou comprar uma placa, botar e ela não pagar mais nada por isso. Então, na minha assistência técnica, a gente costuma manter os preços. Também a gente não mexe em alteração de preço quando vai para mais, ou seja, a menos que ela extrapole muito, né? Se caso tiver dentro, ainda der para fazer, a gente também não aumenta preço. A gente prefere muitas vezes entregar o serviço do que aumentar preço, né? Quando você aumenta preço,
do serviço, o cliente também não gosta de fazer. Todo mundo fala que o correto é a gente pegar o aparelho, abrir e fazer um orçamento, mas muita gente quer o serviço na hora. E se você não tiver pelo menos uma visão do que você está fazendo, do que você está mexendo, você provavelmente vai sempre cobrar um preço tanto para mais quanto para menos. Então, galera, essa é uma forma assim que eu uso na minha assistência técnica, né, que é não ficar mexendo no orçamento, manter o orçamento, até porque a lei de defesa do consumidor diz que a gente deve honrar o orçamento, né? Então é bom a gente estar certo, convicto do que a gente está cobrando e também dar a garantia. Pessoal, desonestidade seria se você cobrasse a mais e na hora que o cliente viesse ficasse dando toco no cliente, dizendo que não é nada a ver, sendo que tem a ver, entendeu? Mas aqui não, como a gente dá prioridade na garantia, a gente também não faz questão de ficar fazendo preço barato, porque a gente sabe que garantia de assistência técnica é um pouco complicado da gente lidar, né? E para a gente se responsabilizar, porque são produtos sensíveis, né, que a gente trabalha, e volta e meia precisa ter retorno, precisa fazer um reparo, precisa comprar, gastar de novo de um aparelho que não vai mais trazer nenhuma rentabilidade para o caixa. Beleza, galera? Esse é o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, já deixa o like aí. Também comenta o que vocês achou do vídeo. A opinião de vocês aí é muito importante deixar aí nos comentários. Beleza? Fica com Deus e até o próximo, galera.